FEE é uma das entidades que mais usa os dados do IBGE. Tá? Ela é usuária assídua. E o companheiro nosso de luta aí da Auditoria Cidadã da Dívida, o João Pedro Caçaroto, que vários aqui já conhecem do fórum da auditoria. Bem, o funcionamento vai ser bem simples, tá? Nós vamos abrir com um vídeo, que eu não sei se acho que a maioria aqui não viu ainda. É um vídeo da TV Cultura, que foi divulgado há umas 3 semanas atrás, no qual é uma reportagem bem interessante sobre a questão do corte do orçamento do IBGE. Após esse vídeo, nós vamos abrir para os companheiros da FEE, e por 15 minutos. Após, nós vamos abrir para o Caçaroto falar sobre a questão ele tem a dizer sobre isso, né? Depois nós vamos fazer um fechamento e, por último, nós vamos para o bloco de perguntas. Tá? A princípio, 10 perguntas para os debatedores. Pode ser? Então, vamos lá. Então, na reportagem nós vimos claramente algumas pessoas que são especialistas na área tentando, já justificando, né, o porquê de não aceitarmos o corte de verbas do IBGE. Então agora a gente vai abrir o pessoal só, nós estamos correndo um pouquinho porque o pessoal da FEE eles têm hora, tá? Tem um limite de hora para poder ter outras atividades para eles, então a gente está correndo um pouquinho. Então nós vamos começar logo com o André. Por favor. Bom, eu falo um pouquinho mais alto, se for o caso, e a gente sentiu. Queria agradecer o convite do pessoal do sindicato, né, essa questão importante que, sem dúvida nenhuma, afeta aí as áreas de pesquisa, as áreas de economia, de estatística da sociedade brasileira como um todo. Né? Acho que a pesquisa, a entrevista ali, a questão foi muito feliz até determinado ponto, né, quando nos coloca da necessidade de se valorizar essa atividade, né? Nós como instituição co-irmã, para usar a linguagem gaúcha aqui, né? E menor, né? E aqui vem uma diferença bastante, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa experiência mais recente, algumas coisas que aconteceram anteriormente, depois eu vou passar um pouquinho para o Adalberto, que tem larga experiência enquanto usuário dos dados, né? do IBGE. Então, nós como instituição co-irmã e menor, né? A gente sabe que qualquer descontinuidade que possa haver nessa área, e vocês melhor que eu ainda podem atestar, os prejuízos sempre são irreparáveis. Né? Na verdade, lá na FEE a gente só tem uma pesquisa que trabalha com dados de campo, né? Que é a pesquisa do emprego e desemprego, que não é executada só pela FEE, né? Executada em conjunto com a FGTAS e com outras entidades, com o DIEESE e a Fundação SEAD em especial. E sempre é uma luta, né? Às vezes também dependendo de verbas do Ministério do Trabalho, e esse ano, por exemplo, até agora não recebemos nenhuma verba, estamos tocando isso aí com os recursos da FEE até o momento em que é possível, porque é uma pesquisa cara, né? E a gente tem que colocar. Mas qual é a preocupação principal? A preocupação principal é evitar, vocês sabem muito bem, a perda da série, a descontinuidade, todas essas questões, que é o que está sendo colocado aqui, né? Então, claro que não tem como comparar, a nossa entidade é uma entidade muito menor que o IBGE, embora tenha sua importância relativamente equivalente para a sociedade do Rio Grande do Sul, que foi colocado ali, a gente executa, né, aqui, em nível local. Claro, eu queria discordar, aproveitar antes que eu esqueça, discordar não vamos entrar nesse debate, eu acho, mas discordar dessa premissa inicial que não, o corte de verbas públicas é obrigatório e necessário. Tenho minhas dúvidas que seja assim tão obrigatório e necessário no geral, né? Então, mas em especial colocar aqui o que a gente ressente lá, e aqui eu falo em nome do presidente Adalmir, que falou comigo muitas vezes sobre isso, a questão da necessidade, pelo contrário, do IBGE aprofundar e aumentar e melhorar o nível das suas
das suas pesquisas. Acho que o Adalberto pode colocar mais sobre isso. A gente tem participado das discussões, por exemplo, do PIB, né? Da revisão do PIB, metodológica do PIB. Eles estiveram lá, nos contaram. O pessoal que trabalha do Rio de Janeiro veio, nos colocou a par, trabalhou com a gente umas 2, 3 dias sobre isso. E foi uma experiência muito boa. A gente fica pensando aqui, né? Como é que isso pode evoluir daqui para frente, por exemplo, né? Entre outras questões que estão colocadas aqui da PNAD. Óbvio que a gente tem uma grande expectativa com essa também nova metodologia da PNAD e seus desdobramentos. A gente acha isso aí muito importante para elevar aí o grau de conhecimento da sociedade brasileira e gaúcha, no caso que nos toca, né? Então, assim, é evidente que se tivesse que haver cortes, né, na nossa avaliação como entidade que participa dos mesmos fins, digamos assim, embora em nível menor, em outro âmbito, né, e também, enquanto a gente sabendo da importância daquilo que pode ser feito, né, porque a questão não é bem aquilo que já vem sendo feito, a questão ainda envolve aquilo que poderia ser feito e que não se consegue fazer por falta de recurso, por falta de... Então a gente sabe que tem muita coisa que poderia ser feita, poderia ser aprimorado e que não se faz, né? Nós temos diversas, eu acho que o Adalberto pode colocar algumas questões aí, diversas coisas que a gente acha que está muito defasado já, e obviamente que a gente sabe que não é problema do pessoal, né, dos funcionários, né, porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? Então, de modo geral, essas são as considerações iniciais aqui sobre esse nosso debate, né? Evidentemente, eu não vou discutir aqui toda a política econômica do governo, poderia fazer, né? Acho que tem erros e tem acertos, acho também não podemos deixar de reconhecer que nesses últimos 10 anos a sociedade brasileira experimentou avanços enormes, né? Então, de alguma forma, a gente tem que saber temperar todas essas questões, inclusive para os funcionários públicos, houve alguns avanços, a minha avaliação externa aqui, né, de quem está de fora, talvez não tenham sido todos aqueles que se espera, mas então eu acho que também tem que entrar essas questões em consideração. Agora, no que tange exclusivamente ao IBGE e às suas pesquisas, bom, vocês podem ter certeza que o apoio da Fundação de Economia e Estatística no sentido de validar a importância e a necessidade de aprofundar, melhorar, criar novos índices, novas estatísticas, isso aí eu acho que é tranquilo e garantido, né? É uma ideia que eu trago aqui a palavra do nosso presidente, nesse sentido que eu discuti com ele várias e várias vezes, essa necessidade aí, e ele sempre aponta, né? Hoje eu gostaria que ele estivesse aqui, até mas ele teve outro compromisso, não pôde, porque ele realmente conhece aprofundadamente, tem várias ideias, vamos dizer assim, sobre as questões da formatação das estatísticas aqui brasileiras e, no caso do IBGE. Contar um pouquinho, rapidamente, da experiência lá que a gente está tendo agora na FEE, né? Eu vou vir lá de trás, tá? Vocês conhecem a história do Rio Grande do Sul e vocês sabem o que foi o governo Brito aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, vindo desse contexto, eu digo para vocês que a FEE tinha toda uma unidade, uma estratégia, posso estar errado, aqui eu estou falando em nome pessoal, o Alberto pode me corrigir se ele achar, não tem problema, estamos num debate, numa conversa democrática, franca, né? Então, no meu ponto de vista, eu entrei na FEE em 91, tá certo? E em 96, meados por aí, no meio desse governo, teve um evento interessante, quer dizer, desastroso, dá para dizer assim, não tem nada a ver com isso que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é mais simples, mas para nós aquilo ali foi desastroso. O nome daquele evento foi o PDV, aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que aconteceu com o PDV? O PDV, em termos do pessoal da FEE, ele desestruturou algo que existia, que era o seguinte, um sentido comum de vestir a camisa e de coleguismo, dá para dizer assim. Apareceu pela primeira vez, eu acho, na história da FEE, eu acho, posso estar errado, que o governo, bom, via aquela instituição, entre outras, como algo desimportante, como algo que, enfim, o cara foi colocado numa situação de ser impelido a sair da FEE, digamos assim.
10, 15% do quadro tinham que deixar o quadro naquele momento, pedir demissão voluntária. Era algo assim que aconteceu. É uma coisa simples, singela, mas aquilo ali modificou completamente as relações da FEE com o governo do Estado naquele momento, e entre os próprios colegas da FEE, dali para frente, né, diversas situações de coleguismo que se tinham. Eu pelo menos penso que foi um dos problemas causadores, posso estar errado, claro que tem várias outras coisas, mas uma das questões que mais ou menos desestruturaram o ânimo, vamos dizer assim, do pessoal. Claro que depois aquilo já veio também com o pessoal que já estava com uma idade mais avançada, e que, bom, desestimulado pela atitude do governo, já começou a cuidar da sua vida, da sua aposentadoria e tal, e cada vez menos teve. E também sucessivos governos aí que praticamente deixaram a FEE, digamos, como instituição secundária. Bom, junta todo esse quadro, o desestímulo ali, durante um certo período, foi geral. Ao final do governo passado, como a situação já era inviável em termos de pessoal e projetava para o futuro, as instituições pequenas, cerca de 200 funcionários, 250 funcionários. Bom, já se projetava que se nada fosse feito, ficariam 30, 40. Então a situação era realmente catastrófica com as aposentadorias, né? Naquele momento ali. Mesmo o governo passado, ao final do seu governo, fez um passo importante, que foi um novo concurso público, que conseguiu pelo menos segurar a barra durante esse período, e outras questões retardaram um pouco as aposentadorias. Então, a nossa gestão na FEE teve se beneficiou desse concurso, mas obviamente para o futuro ele era insuficiente. Então a gente conseguiu agora fazer um novo concurso que praticamente consolida esse novo quadro. Agora em maio, dia 11 de maio, está acontecendo o concurso, e no final do ano, meados do ano, a gente espera estar contratando aí pessoal técnico e pessoal administrativo também. Claro que em novas bases, a FEE já chegou a ter 400, não precisa ter 400 para o que faz hoje, mas vai ter um quadro consolidado e conforme as suas necessidades atuais. Não quer dizer que, se precisar, que isso... Claro, se o Estado continua demandando, a gente é muito demandado, toda a sociedade demanda, e o governo do Estado também, a gente pode vir a precisar mais gente em algum momento do futuro. Mas, assim, eu diria que houve uma recuperação parcial, mas, assim, suficiente, agora com esse novo concurso, e com o concurso anterior, a gente consegue vislumbrar um futuro, né, que já estava sendo perdido, por esses dois eventos que eu coloquei para vocês, né? Em primeiro lugar, o evento do PDV, que tirou o ânimo da galera, né? E o segundo evento, o evento das aposentadorias, enfim, levando para lá, e do desinteresse de sucessivos governos com o trabalho de pesquisa, de utilização dos dados da FEE. Então, esse governo realmente, eu sou suspeito, eu sou diretor técnico, mas assim... a gente consegue, de alguma forma, com a substituição, entrada de gente do concurso anterior e algumas outras atitudes que houve muita demanda do governo em relação ao trabalho da FEE, bom, junta essas duas coisas, a gente consegue ter uma retomada parcial, longe do ideal, mas ainda uma certa retomada. E agora culmina isso com a realização de um novo concurso. Para a realização do novo concurso foram feitos ajustes no plano de carreira também, que deram benefícios para que as pessoas possam ter uma carreira, permanecer. Já tinha um plano, mas ele era um plano bastante de difícil progressão, né? Foi elaborado lá sob aquela visão ainda muito estrita de corte de gasto e economia e tal. Então a gente modifica um pouco isso, consegue fazer um ajuste bom, discutido com funcionários, com o sindicato, né? E com o próprio governo, e se consegue, não o ideal, como sempre, mas se consegue avanços que dão uma perspectiva para essa pessoa que vai entrar. Então a ideia não é que eles entrem por um lado e já saiam, façam uma formação, uma pós-graduação, né, em economia e estatística lá na fundação, e já saiam para outro lado aqui. A ideia é que, bom, e agora com esse novo concurso, bom, se sai um também, a ideia é ter uma reserva. Então, eu acho que para a instituição houve uma recuperação, né? Eu realmente não consigo ter
o nosso orçamento é muito pequeno. Como é que funciona a FEA? A FEA realmente não tem orçamento. Eu brinco com as pessoas que vão lá, né? A minha frase, que eu acabei cunhando ao longo de discussões e discussões, é que a FEA é uma espécie de Ferrari sem gasolina. A gente pode fazer um monte de estatísticas, tem como fazer análise, tem como fazer um monte de coisa, mas não tem o quê? Não tem como comprar um computador, não tem como, sozinho pelo orçamento do governo, não tem como mandar um técnico viajar para um congresso, não tem como... Então, esse dinheiro só vem de acordos, acertos. Até o momento não é o ideal, acho que seria um avanço, hoje mesmo estava discutindo, que em algum momento houvesse uma recuperação endógena do orçamento da instituição, porque é um absurdo, né? O governo paga uma fortuna de salários, né? Fortuna não, recurso de salários, que é importante, mas ao mesmo tempo, pô, já estou pagando salários, não preciso pagar mais nada, nem para limpeza, nem para coisa nenhuma. É meio ridículo, né? Para dizer assim que não é uma situação ideal, e a nossa situação na FEE é praticamente essa. Ou seja, se a gente não busca recurso fora, não busca algum acerto, a gente não consegue fazer as coisas. Por sorte, como houve muita demanda de órgãos do governo e outros, a gente conseguiu avançar também um pouco. Hoje em dia, nossos funcionários que se inscrevem para congressos, etc., a gente tem conseguido parcialmente que seja custear despesas de diárias e viagens, por exemplo. Nós achamos isso fundamental, porque isso é um estímulo para a pessoa trabalhar, né? Então, a ideia toda é essa, de tentar resolver. Então, parcialmente, essa é a experiência que eu queria colocar para vocês, né? Agradecendo a presença de todos, eu vou deixar o Adalberto falar um pouquinho, enquanto usuário das estatísticas do IBGE, como é que ele tem sentido a evolução recente do Instituto. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu não tinha preparado exatamente uma apresentação para vocês, né, sobre esse assunto, mas eu tenho várias ideias, eu acho que eu quero ir pensando aqui na apresentação do Scherer, o que eu ia colocar para vocês. Eu acho que eu sou uma boa pessoa para discutir esse assunto, por várias razões. Uma por ser da FEE, a FEE de fato é um usuário, né, da estatística do IBGE. Eu estou há 30 anos na FEE e o meu setor na FEE de origem é o setor de contabilidade social, que trabalha com estimativas de PIB, etc. e tal. Como é que eu vejo essa questão? Da estatística em geral, do papel do IBGE e das consequências desse ajuste de despesas com a estatística. Em primeiro lugar, eu concordo com a questão do Scherer, da Sampa. Eu discordo totalmente desse tipo de política, né? Da política específica no caso de restringir despesa com estatística. Isso é um absurdo, né? Quem trabalha, e eu trabalho com estatística há bastante tempo, nós lá na FEE trabalhamos mais com estatísticas secundárias que propriamente estatística primária. Nós na FEE temos estatística primária, o Scherer já relatou, a pesquisa de emprego e desemprego, né? Mas eu acho que o interessante é exatamente as pesquisas secundárias, porque não se faz pesquisas secundárias no Brasil, na área econômica, sem o IBGE, em primeiro lugar. Isso é fundamental. Não tem uma pesquisa que tu vai realizar, né, que tu não use dados do IBGE. Né? Então, vamos pegar o caso concreto, para não ficar nessas generalizações, eu acho que até para poder ajudar vocês em contribuição de alguma coisa específica, né, nós calculamos o PIB. Nós, o PIB do Rio Grande do Sul, nós, e aquela brincadeira, nós e o Maracanã, né? Nós e todas as unidades da federação, calculamos o PIB. Um projeto, né, coordenado pelo IBGE. Né? Então vejam bem, não é apenas que o cálculo do PIB precisa do IBGE, e eu já vou falar um pouco sobre isso. É que esse projeto é um projeto coordenado pelo IBGE, demandado pelos estados há muito tempo atrás, para ter um projeto com metodologias homogêneas, né, similares dos diversos estados e comparáveis com o Brasil. Bom, nesse projeto envolve, entre outras coisas, o cálculo do PIB per capita dos estados e o PIB per capita dos municípios, que são estatísticas. Alguém falou, acho que na introdução, né, da questão da população. Né? A população entra diretamente nesse cálculo, é um denominador, né? Você precisa do PIB, que nós calculamos, e o capita, né? Que é o per capita, que é a população.
A população, então esse PIB per capita é calculado para todos os estados e para todos os 5.500 e lá vai embora, né, municípios brasileiros, né, uma população estimada e calculada pelo IBGE. As populações não são calculadas por, né, o IBGE que é o produtor da estatística. Muito bem. E esses PIB per capita servem para várias coisas, né? Serve para distribuição de recursos. Esse dado vai para o Tribunal de Contas da União para distribuição de recursos aos municípios. Então não é apenas a questão da população, é a questão do PIB per capita também, que é fundamental, né? Então nesse cálculo é fundamental o denominador, a população, né? E vejam bem, vai ter a contagem, né, que está prevista a ser afetada diretamente por isso. Portanto, nós vamos conviver numa situação que eu acho que nós temos que falar sobre a estatística, dois problemas com a estatística. A ausência de estatística é um problema em dadas áreas, e às vezes pior que a ausência de estatística é o que eu quero falar, é a estatística equivocada, a estatística ruim, né? A estatística, vocês que, eu falo aqui para vocês que produzem estatística, eu sou um usuário, né? Nós produzimos uma estatística secundária que é o PIB, né? Mas enfim, a estatística é um exemplo específico, né? Entre vários, né? A pesquisa industrial do IBGE, do IBF, né? Que nós, economistas, usamos com frequência, por várias razões, entre as quais o cálculo do PIB, né? A taxa de crescimento do PIB, né? Pois a PIB-PF agora vai ser lançada, a nova PIM, né? Em base 2010, alguma coisa assim, não sei exatamente a base, né? A última era de 2000, quer dizer, gente, essa PIM já está muito defasada. Todo mundo sabe disso, e não está defasada porque os técnicos do IBGE decidiram não pesquisar, não, porque é uma pesquisa que envolve recursos. É um absurdo a gente passar 10 anos sem uma nova PIM, né? E isso reflete onde? Reflete em várias estatísticas equivocadas. Taxa de crescimento da economia brasileira está equivocada, né? Por quê? Está lá calculando, está na pesquisa, o videocassete, não tem mais, não está os tablets, enfim, todas as novos produtos, as novas tecnologias que têm alto valor agregado, não são computadas é computado lá na PIA. Na PIA é o valor. Então o valor do PIB não é, digamos, subestimado, mas as taxas de crescimento são, né? E essas taxas de crescimento entram como variáveis em vários modelos, né? Inclusive de discussão lá com o Banco Mundial, etc. E tal, né? Então é um problema grave, né? A estatística não ser atualizada. E essa redução... para mim, como usuário do IBGE, sempre achava que o IBGE já está faltando recurso. Várias pesquisas, eu sei disso porque eu trabalho, eu faço parte do Comitê Nacional que discute essa metodologia do PIB dos estados, né? O IBGE tem o IBGE, a coordenação do IBGE, e tem uma equipe de 5, 6, 7 pessoas, das quais eu faço parte, que a gente discute as metodologias, enfim. Então eu tenho um encontro anual lá no Rio de Janeiro, eu conheço lá o pessoal vinculado das contas nacionais, o colega de vocês, o Roberto Olinto, né, do qual sou muito amigo, o Frederico, o Fred, né, esse é o pessoal que eu mais conheço que é ligado à parte de contas, né. E dessa convivência anual, a gente verifica vários problemas que nós temos para fazer a pesquisa do PIB regional e do PIB municipal por falta de recursos. Do IBGE, de cumprir com uma série de pesquisas que a gente então faz o quê? A gente faz hipóteses, vai fazendo hipóteses, né, para poder fechar o dado, já que tu não tens o dado correto. Então, a ausência de estatística, esse código de verbas, gente, não afeta só no âmbito nacional de política pública do país, que afeta profundamente, né? Mas afeta também as políticas regionais. E aí é uma fonte de conseguir apoio político, né? Quer dizer, apoio de onde? Nas unidades da federação, nos municípios. Essa questão do PIB per capita é fundamental para os municípios, recursos para os municípios, a mais ou a menos, né? Então eu acho que tem uma possibilidade de conseguir esse apoio político da municípios e estados. Porque não se faz política regional, política econômica, de qualquer ordem, sem base estatística. A base estatística, né,
com exceção, eu diria, da parte de indústria regional, que aí a gente não tem a pesquisa do IBGE, né? Tem a PIA, que é anual, enfim, mas que é cobertura estado, né? Mas todas as estatísticas que a gente examina, que vai discutir qualquer região no país, é com base nas pesquisas do IBGE, felizmente que tem o APAN, tem a PPM, com todas as dificuldades que lá existem também, por falta de recursos, né? Eu sei porque eu trabalho com isso, né? E a gente faz, e aí começa a fazer coisas, né? É aquilo que eu falei, a pior coisa é aquilo que não se enxerga, não é tão transparente, que é a estatística que existe, mas que não é renovada adequadamente, tipo a PIN-PF, por exemplo, né? E os PIBs, consequência disso, né? Porque a PIN afeta todo o cálculo das taxas de crescimento de todas as 27 unidades da federação, né? Então, eu sou e sempre fui um admirador da pesquisa do IBGE, que faz pesquisa permanente, faz parte da Constituição, lá, das regras, né? Não sei como é que chama de vocês, né? Para fazer uma pesquisa tem que ser contínua, permanente, né? A ausência de pesquisa contínua e permanente dá problemas, e vocês viram recentemente o problema que deu no Brasil, de uma instituição importante, que é o IPEA, mas que não é dessa área, né? Não é dessa área. O IPEA não é dessa área. O IPEA se meteu a fazer coisas que não devia. Se meteu a fazer estatística, como se estatística fosse uma coisa simples de fazer. Não é. Quem trabalha nisso sabe, não é. Né? Deu no que deu, né? Deu no que deu. Que deu todos aqueles filtros de correção que tem que ter para quem produz estatística. Desapareceram, sumiu. É fácil fazer. Agora, garantir permanência ao longo do tempo, continuidade, né? Com uma margem de erros, um certo grau sob controle, porque o IBGE produz estatísticas mensais e anuais, e qual é a instituição brasileira, hoje, que tem crítica à produção do IBGE? Né? A gente não enxerga. Tem lá um economista, lá, o Chico Lopes, né? O Chico Lopes, lá que tem... Raul Veloso? Não, mas o Chico Lopes, lá, nosso colega, que é economista, né? Tem lá as brigas lá com o Roberto, com o IBGE, lá da metodologia do PIB, etc. Tal. Mas tudo bem. Mas fora isso, onde é que vocês enxergam? Não, critica aqui, mas a gente sabe muito bem os problemas lá que tem, mas ele mesmo é que não sabe. Mas, constar, né? Mas enfim, né? A gente não tem isso, é confiável, as estatísticas são confiáveis, né? E por que tem credibilidade? A credibilidade, assim como as estatísticas da FIA têm credibilidade, não é porque a gente escreve lá, tem que ter credibilidade. Não, é o mercado, no certo sentido, a continuidade dessas pesquisas, a qualidade das pesquisas que me dá credibilidade, né? Agora, reduzindo verbas, não permitir a atualização do Parque Estatístico Nacional, é um crime. Eu acho um crime para a nação, sinceramente. Mesmo que possa vir eu posso falar com tranquilidade que eu tenho viés político, né, pessoal, apoio o atual governo, então não estou aqui criticando da ótica da oposição, né? Sou situação, no certo sentido, mas acho um absurdo, né? Isso não faz nenhum sentido. Não tem sentido, não pode. Se alguma coisa não pode parar num país, é a sua base estatística, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre, não lembro que país, né? Elogiando o Brasil exatamente porque o Brasil tem, e não é de graça que tem, uma instituição como o IBGE, né? Que nós todos, cidadãos brasileiros, temos que respeitar e elogiar muito, porque são poucos países que têm um parque, né? uma instituição tão forte, né? De longa data, que se mantém com qualidade na pesquisa, como poucas desse mundo têm, né? Contínuas, e isso se dá com credibilidade, com o trabalho de todos vocês, né? De todo o IBGE, enfim. Agora, essa política de redução de pesquisa estatística, eu considero um absurdo. Agora, tem que trabalhar, né? Tem que mostrar os absurdos, as consequências, né? Dos resultados disso. Eu elenquei aqui um tipo de coisa. Todas as nossas pesquisas lá, né, sofrerão consequências, né? Isto é,
nossas e volta a afirmar. Em São Paulo, Fundação SEAD, né, também vai ser afetado, porque as estatísticas nossas, embora secundárias, elas se baseiam profundamente nas estatísticas primárias do IBGE. Sem elas, nós não produzimos, lá na FE, nossa produção estatística, talvez no máximo, até as PETs, que são pesquisas nossas, depende do mapeamento das regiões, das áreas, né? Lá que são mapeadas pelo centro estatística do IBGE. Não pode fazer, como é que faz a PET? Precisa ter uma amostra, como é que monta a amostra? A FE calcula a amostra, mas com base em qual estatística? Precisa ter uma estatística do IBGE. Então, mesmo lá, é uma estatística primária nossa, nós precisamos do IBGE. Então, gente, é inacreditável que isso possa estar acontecendo, né? Porque, como eu volto a afirmar, o IBGE já tem poucos recursos. Tinha que ter mais recursos no orçamento. A manutenção é um problema, eu acho. Não poderia manter, tinha que ampliar. Isso se vê em várias áreas. Eu estou conversando com várias pessoas lá do IBGE no Rio de Janeiro, que eu me dou mais do que o pessoal de lá, né? Por questões profissionais, né? E a gente constantemente verifica isso, a necessidade de ampliação de recursos, né? Para produzir uma estatística de melhor qualidade, enfim, para produzir um Brasil melhor, né? Para isso que a gente produz estatística, né? Para ter uma visão, um retrato mais fiel da sociedade brasileira. Queria encerrar por aqui, boto à disposição, né, para vocês, não só aqui, mas principalmente na vida, amanhã, depois da manhã, para contribuir, né, se precisar de algum apoio, alguma coisa, alguma reflexão, algum texto que eu possa colocar, algumas coisas que eu acho, né, aquilo que eu coloquei muito rapidamente aqui, que é os efeitos, que eu acho que é importante salientar isso, para as políticas regionais, né, o efeito que tem uma redução de pesquisa, da qualidade de pesquisa do IBGE. Eu acho que essa é uma área que pode ser explorada bastante, porque não é no Rio Grande do Sul, não é a FE, em todas as instituições estaduais. Todas sofrerão consequência, né? A FE não foi reduzida, o governo estadual não, vai sofrer profundamente. As qualidades da nossa pesquisa vai ser toda afetada, né? Antes do Cassaroto começa a fazer jus à sua palavra ali, eu queria só lamentar, né, a ausência da direção do IBGE local, que foi convidada, tá? Nós mandamos um ofício convidando o chefe da unidade estadual ou algum representante dele a estar aqui nesse debate e nós não recebemos nenhuma resposta, nem que não, nem que sim. Tá? Simplesmente ignoraram a gente. Outra coisa, nós convidamos também a FAMU, você falou a questão dos municípios, a Federação, né, dos Municípios, nós foi convidada, nós tivemos uma reunião com a gerente, a coordenadora regional, se não me engano, que chama, tá? E eles declinaram do convite porque já estavam com uma agenda lotada, não teria ninguém que pudesse vir representar a FAMU. Tá? Mas a FAMU também foi convidada. E agora, com a gente, o Cassaroto, eu acho que muito da questão do corte do orçamento do IBGE vai passar exatamente pelo que o Cassaroto vai falar, que é a questão do pagamento da dívida. O pagamento da dívida passa muito pela questão do corte do orçamento do IBGE. Só um minutinho. André? Não está funcionando o microfone, acho que pode abandonar ele. Tá certo. Eu posso ficar de pé? Pode. A casa é sua. Ficar de pé, que aí não depende do microfone, dá para ouvir bem aí? Obrigado. Orçamento, vamos começar curto e grosso. Orçamento Federal de 2014. Ministério do Planejamento, IBGE, vinculado ao Ministério do Planejamento, estava previsto no Orçamento Federal, na lei, 19 bilhões 19 bilhões para o orçamento do Ministério do Planejamento para 2014, isso significa 52 bilhões dia. IBGE, 2 bilhões e 100 milhões o orçamento do IBGE para 2014, significam 5,8 milhões dia. Dívida. Para pagamento do serviço da dívida, da rolagem da dívida, do nome que queiram dizer para a dívida,
R$1 trilhão. É tão espantoso o número que as pessoas às vezes até não acreditam. Mas é só pegar o orçamento. 2 bilhões e 700 milhões por dia. Portanto, o orçamento do IBGE, que está sendo cortado agora, é um dia do que se paga para a dívida. E aí o jornalista ali na reportagem diz que se gasta mal e temos que cortar. Eu vou no Gogó aí para dar. Gasta mal e temos que cortar. Mas ele não diz aonde que se gasta mal. Porque isto aqui é assunto intocável. Gastamos 2 bilhões e 700 milhões de... Isso não gastamos, não. Isso é o que está previsto para gastar em 2014. Isso é orçamento do governo federal, por favor. Aí, para que é que... Por que é que estão reduzindo o dinheiro do IBGE? Para atingir o superávit primário. Temos que atingir o superávit. Mas o orçamento, como disse o companheiro aqui agora há pouco, foi discutido ontem no Congresso Nacional e agora no dia seguinte já vem com contingenciamento. Mas nós debatemos isso para quê? Debatemos nós, sociedade, porque quem está discutindo lá são os nossos representantes. Portanto, foi debatido conosco, com a sociedade brasileira, foi debatido um orçamento ontem, no dia seguinte, aprovada a lei, vem contingenciamento. Para quê? Para pagamento da dívida. Porque isto é intocável. Temos que atingir o superávit primário. Como é que se calcula o superávit primário? Pega-se todas as receitas do país, tanto do governo federal, no caso aqui, se diminui todas as despesas, excetuado as financeiras. O que se paga com a dívida não se toca no assunto. Vamos atingir, portanto, o superávit primário. Um conceito que contabilmente não existe, é uma excrescência contábil, isso não existe na contabilidade, existe superávit ou déficit. Superávit primário é uma invenção do FMI para fazer com que a gente pagasse dívida numa boa. Aí a população ouve assim, ah, deu superávit, pô, então o governo está trabalhando bem, está maravilhoso, está dando lucro. Por quê? Porque as despesas com a dívida não se mostram. Ah, isso é para pagar a dívida, dizem. Tá bem, e a dívida está sendo paga, não está sendo paga, afinal das contas, nós estamos vendo esse superávit primário. Então é uma figura que foi criada por técnicos do FMI e amplamente divulgado pela mídia, e isso vai ser discutido, todo mundo repete e a gente acaba começando a dizer, ah, o superávit, o lucro do governo. Na verdade, a coisa funciona assim. Esconde-se, portanto, o que é que se gasta com dívida nesse país. Por favor. É tão importante esta coisa do superávit primário que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, eu estou na casa do IBGE, não preciso falar muito disso, né? A LDO, que foi feita em 2013, para o ano de 2014, artigo 2º, das metas e prioridades da administração pública federal. Metas e prioridades. Primeiro artigo das metas. A elaboração, aprovação e execução da lei tem que ser compatível com a obtenção do método do superávit primário. Ou seja, tem que ser compatível com a meta para pagar a dívida. Agora, a meta com o IBGE, com o pessoal, com segurança pública, com segurança da nação, isto não interessa. A meta prioritária é o pagamento da dívida. Lei de responsabilidade fiscal, tá? Lei complementar 101 de 2000. A badaladíssima lei de responsabilidade fiscal. Artigo 9º. Se verificado no final de um bimestre que a realização da despesa poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado, os poderes promoverão limitação de empenho. O garrote, o acompanhamento é bimestral. Para quê? Para pagar mais, para pagar muita dívida. Para outras despesas políticas públicas, isto não é importante. A lei de responsabilidade fiscal, que nós todos, muitos já dizem assim, que maravilha, é o que salvou o Brasil, né? Tem algum gaúchado aí, então gosta de encher a boca e de dizer isso aí. Lei complementar 101, de novo, a lei de responsabilidade fiscal, artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei, portanto, do artigo 9º também está incluído ali, serão punidas segundo o Código Penal. E veja como é importante, o administrador que não cumprir os dispositivos da Lei Complementar 101, da tal de Lei de Responsabilidade Fiscal, pode inclusive estar em cana, por dispositivo disso.
mas para pagamento da dívida. O sucateamento, falta de serviço público, a FIEC quebrada, está lá pagando salário, mas não está produzindo nada, quer dizer, tudo bem, talvez o IBGE está indo para o caminho. Isso não tem problema. Agora, se não fizer pagamento da dívida, pode entrar em cana. É tão importante o papel dos rentistas, que a gente chama, que são essas empresas, instituições, pessoas que vivem às custas das rendas e não de trabalho. É tão importante que no artigo 166 da Constituição Federal está lá uma coisa interessante. As emendas ao orçamento, é o que os deputados, os senadores fazem quando está sendo discutido o orçamento. As emendas ao orçamento somente podem não ser aprovadas caso indique os recursos necessários e provenientes de anulação de despesa. Eu posso uma emenda ao orçamento, criar, mas tem que me dizer qual é a despesa que vai ser cortada. Então eu posso dizer, eu quero botar mais dinheiro no IBGE, então tem que me dizer onde é que tu quer cortar outra despesa, senão tu não pode fazer, tem que indicar. Exceto, tu não pode indicar como local para cortar a despesa as que incidam para pessoal, quer dizer, pagamento de funcionário, transferências tributárias constitucionais da União para as unidades da Federação e serviço da dívida. Veja o porte que nós damos para o serviço da dívida, que se equipara aí, neste caso, o rentista se equipara ao pessoal que faz o serviço de governo, afinal das contas, governos existem para prestar serviços, né? E para as unidades da federação, que são as que efetivamente constituem esse grande país que nós tanto amamos. E aí, tudo isto para quê? Orçamento de 2014. Se nós pegarmos e dividirmos o orçamento, toda a verba prevista para este ano, 2.383 milhões de reais, é o orçamento federal de 14, 42% são destinados para a dívida. A grande motivação política da existência da União forte, tá? Não, mas isso nos dá, é importante para a defesa nacional, 1,62%. 42% do orçamento federal está destinado, veja bem, quando nós fizemos o orçamento, quando nós discutimos o orçamento lá no Senado, no Congresso e na Câmara, nós discutimos e concordamos que seria 42%. E mesmo assim, tivemos que fazer contingenciamento nas outras verbas. Quer dizer, isto aqui era uma ideia, vai ser mais. Porque se não fosse mais, não teriam contingenciado. Já estava negociado, para 42 vai ser para lá, tanto para o IBGE, tanto para a Fazenda, tanto para... Mas não, já estão cortando nos diversos órgãos, significa o quê? Que vai mais para a dívida. E, portanto, 42% era o previsto. Tudo nos leva a crer que vai aumentar essa participação na dívida, senão não teria por que estar fazendo contingenciamento. Poderíamos lá adiante, na metade do ano, na terceira, na segunda metade do ano, aí, bom, agora não estamos vamos contingenciar de um setor, de outro, não conseguimos orçamento. Não. O orçamento recém começou a vigorar, já estamos contingenciando, quer dizer, para a dívida provavelmente vai ser aumentada. Então aí os senhores têm para onde é que nós fizemos. Previdência social, o grande problema nacional, né? Vai quebrar o Brasil, é o que se ouve na mídia todo dia, está destinado 19,87%. Esta é o grande problema nacional. Da dívida, que leva 42%, não se fala. Porque isso quem é alimentado por os banqueiros e tal, que estão levando essa grana toda. Estão saqueando o Brasil há muito tempo, não é de hoje, há muito tempo, por favor. Para os senhores terem uma ideia, portanto, agora eu fiz o levantamento, e a gente está trabalhando com dados oficiais, não é discurso político, até porque, assim, diferentemente dos companheiros da mesa, eu não tenho vinculação, não tenho viés político, nem partidário, menos ainda. Eu peguei, nós só trabalhamos com dados oficiais, nós não trabalhamos com discurso, a gente mostra o que está nos dados oficiais. Pega-se os gastos que o governo federal tiveram do 1º de janeiro de 2014
até 6 de abril de 2014. Peguei até 6 de abril porque é o último dado que eu consegui ontem de noite no Senado Federal. O gasto total da União nestes 96 primeiros dias do ano somaram 729 bilhões de reais. O gasto com a dívida nestes 96 primeiros dias do ano foi de 458 bilhões. Os senhores que quiserem comprovar, projeto Siga Brasil, Senado Federal, está lá escancarado, e para quem quiser ver. Portanto, nesses primeiros 96 dias do ano, 63%, claro que esse índice não vai ficar aí, né? Mas nesses primeiros menos de 100 dias de 2014, 63% da grana que foi gasta nesse país foi para o pagamento do serviço da dívida. 458 bilhões. Isso significa, meus amigos, que nesse período nós tivemos uma média de 4 bilhões 770 milhões dia. Por dia, nestes primeiros 96 dias do ano. Isto é onde é que está indo a nossa grana. Às vezes o jornalista manda, a gente sabe onde é que está o dinheiro. A gente manda um artigo e diz, olha, o dinheiro está aqui. Silêncio total. Porque pegamos esses mesmos gastos e eu fiz um gráfico para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo. Para pessoal do governo federal, 7,49%. Nesses 96 primeiros dias do ano, juros e encargos, 63%. Outras despesas correntes, todas as demais despesas correntes que o país tem, todas, tudo, junta tudo, deu 27%. Investimentos, que é o que a gente precisa para crescer, estrada, não precisa, né, rodovia, ferrovia, não sei o que, mas 0,13, quase deu traço, quase nada. Só botei no gráfico até 6 de abril. Claro que daqui uns dias sai outro dado, vai mudar. Então até dia 6 de abril, deixei bem claro lá, hoje dos dados básicos. O gráfico não está lá, fui eu que fiz. Senado Federal, projeto Siga Brasil, por favor. Quem é que detém esses títulos da dívida pública federal? Afinal das contas, fala se está se pagando dívida, a dívida está aí, essa grana toda, e quem é que está levando essa grana, afinal das contas? Aí eu peguei o relatório da dívida da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, que cuida da dívida, que gerencia a dívida, que gerencia o país inteiro. A STN hoje é a instituição mais importante que tem nesse país. Tudo passa por lá. Eles gerenciam tudo lá dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. Pega o relatório da dívida de fevereiro de 2014, que é o que tinha disponível, o último disponível era fevereiro de 2014. Nós pegamos lá que 72% da dívida está na mão do sistema financeiro. 29% das instituições financeiras, 22% dos fundos de investimento, que também está na mão do sistema financeiro, dos bancos, 17% dos fundos de previdência, que também são administrados pelos bancos, e mais as 4% de seguradoras, que a grande maioria, claro que esse dado eu não tenho ele aberto, né, mas assim, a grande maioria das seguradoras também estão na mão de bancos. Portanto, 72% dos títulos federais que consomem aquela graninha merreca que a gente viu agora há pouco, e vai para quem? Para o sistema financeiro, né? Aí nós temos, é importante, não residentes, 17%, são os caras que vêm. Importante isso aí. Uma vez nós tínhamos dívida externa e agora não se tem mais dívida externa, porque não é um negócio mais aplicar dívida externa, né? Os caras trazem aqui, internalizam o dinheiro e aplicam na dívida interna. 17% é dinheiro que uma vez seria catalogado como dívida externa, hoje é dívida interna. Por isso que a dívida externa acabou. A dívida externa acabou naqueles conceitos. Mas a exploração do sistema financeiro continua exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. 17% da dívida federal. Portanto, nós pegamos assim,
E muitas vezes, eu fui entrevistado numa importante rádio aqui em Porto Alegre sobre a questão da dívida dos estados com a União, e debatemos e conversamos, no meio do programa o jornalista me perguntou assim, vai aumentar a Selic ou não? Eu digo, olha, eu estou torcendo que não, porque a única coisa certa, uma das únicas coisas certas que a Dilma fez nesse país foi esse negócio de baixar a Selic. E eu estou torcendo que não. Ele disse, mas tem que aumentar, né, cara? Porque o meu dinheiro está tudo aplicado no ICDB, no CDI. Então, é justamente esses 4%, uma merda que nos dão, tu tem lá 20 mil sobrantes, 5 mil sobrantes, tu vai no banco, o banco te vende no CDB, no CDI, que vai ser atrelado à Selic. E aí, por causa disso, com essa merreca que nos dão, que nos permitem ganhar esse dinheirinho, 50 pila, 20 pila, né, de juro, a gente acaba torcendo para esses caras embolsar essa grana toda. Eu disse para ele, claro, e com isso tu está torcendo para a Selic, tu está torcendo para os banqueiros ficarem mais multimilionários, bilionários do que são. Para explodir mais que o país, porque tu vai ganhar mais 100 pila no final do mês por causa do aumento da Selic. E são esses 4% aí que são distribuídos entre gente, o povão aí, de tesouro direto e companhia limitada, e que traz com que o povão acabe dando a sustentação política por baixo do pano. Não, tem que aumentar, porque afinal das contas. E a classe média vibra quando a Selic é aumentada. A classe média, a classe alta, os ricos, os milionários, aqueles que estão naquelas pirâmides onde moram os Gerdau, todo mundo fala nada de estatística, fala muito da pirâmide social. Eu nunca vi uma pirâmide social, porque na minha pirâmide o Gerdau não deve morar, né? Porque se a minha pirâmide o Gerdau, imagina como é que é isso na pirâmide, é uma lança. Então pirâmide deve ter 500 pirâmides social, porque uma pirâmide social, os estatísticos gostam muito de falar de pirâmide social, eu acho que não existe pirâmide social. Pode existir N pirâmides sociais, mas uma não existe. Pode existir lança social. Né? E aí, para que aquela pontinha da lança lá em cima ganhe uma fortuna com a dívida, os outros 4 aqui ficam torcendo para que aconteça. Manchete da mídia do dia 7 de abril ontem. O Jornal do Comércio de Porto Alegre lançou na manchete principal, o Estadão lançou também. Em 20 anos de plano real, o retorno de renda fixa superou a do índice do Bovespa. O CDI, índice que serve de referência aos investimentos da renda fixa, é o CDI, isso que nós estávamos falando agora há pouco, teve retorno de quase 2.000% maior que o mercado acionário. Os bancos gostam de vender ações para nós, o gerente vende ação, porque não compra ação da Petrobras, que é maravilhoso, aquela coisa toda, mas o banco não investe lá, investe na renda fixa, que é de tipo de culpa, basicamente referenciado na Selic. Aí é que está o pulo do gato. Eles sabem aonde aplicar o dinheiro. 2.000%, esse dado da mídia de ontem. Eu li a reportagem, explorei para ver se tinha algum equívoco. Não, deu uma impressão que é uma coisa bem colocada. Claro que tem aqui um período no início do início do plano real, que teve aquelas inflações malucas, então se depurar aquelas inflações loucas e tal, diminui um pouco mais o impacto. Mas a mídia colocou isso no jornal ontem. 2.000% além. Isto é bancado basicamente pelo nosso dinheirinho da dívida. Fiz um lançamento rápido do levantamento, até onde os dados do governo federal me deram, isso nós temos que elogiar o atual governo federal, porque está sendo aberto, não sei se é o governo federal, uma pressão da sociedade, mas na verdade há uma abertura maior de dados. Isso é verdade. A gente consegue falar tudo aqui porque tem dados publicados, né? Não tínhamos, né? Como se nós voltássemos ao tempo que ia para a biblioteca em Brasília, do livrão fechado, não tínhamos como publicar, isso está na internet. Então, até onde está publicado, nós temos uma ideia do gasto que o governo federal teve com a dívida. 47%, 48%, 45%, 45%, 44%, 40%. Veja como a coisa estava, o que era importante para nós a Selic está baixando. Deu para notar claramente a queda. Claro, já neste ano já estamos nos primeiros 96 com 63. Onde é que vai parar isso eu não sei. Mas nós temos gasto aí 50%
quase 50% da grana que é arrecadada nesse país, bicho, vai para a dívida federal. Isto é que dói. E o que dói é que isso é de passagem. Aí o jornalista diz assim, tem que cortar, o governo gasta mal. Mas ele não disse que gasta mal ali. Isso para ele está silêncio. Os caras mandam nesse país. E por isso que é importante a gente ter consciência disso. Já me disseram, pô, para de dizer, porque até desmotiva o cara, né? Porque, pô, eu estou diante de um colosso, como é que eu vou... Nós temos que saber a nossa realidade. Porque só quem sabe a realidade consegue lutar contra ela. Porque se tu vai sem saber o que está acontecendo, a gente fica brigando, não, porque o IBGE levou, mas não sei o que, a fulana não levou, ficamos brigando entre nós, né? E na verdade quem está levando a grana mesmo não somos nós. Aí, o contingenciamento do IBGE. Nós estávamos então com um orçamento do IBGE de 2 bilhões e 100 milhões. Estamos fazendo uma redução. Eu não tenho o dado oficial, mas eu peguei o dado do valor econômico, publicado em 26 de março. O jornalista fala que o orçamento ia ser cortado em 50%. O valor econômico, citando fontes oficiais, dizia que o corte vai ser de 10%. Então, 10,3. Eu peguei aquele dado do valor econômico, daria a fonte, o valor econômico, 26 de março, é uma reportagem, dizia lá, citando fontes oficiais, que o corte seria de 10%. Muito bem. Portanto, o nosso orçamento do IBGE, que era 2 bilhões, vai passar para 1,9. O valor econômico para 1,885. Aí eu arredondei para facilitar. Portanto, a economia que o governo federal vai fazer, com a redução dessa grana que vocês todos estão revoltados, e eu também estou, porque o IBGE é realmente a instituição. Eu aprendi desde de gurizinho, quando eu já comecei a aprender, e venho de longe já, não é? Eu ia ali na Riachuelo, me parece que tinha a sede do IBGE ali, pegar dados, informação para fazer trabalho para o colégio, né? Então, é a instituição que estão cortando 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Significam 2 horas de dívida. 200 milhões de reais é o que se gasta por 2 horas de dívida. Se vocês saírem daqui dizendo que o casamento é louco, eu vou concordar, porque é quase que inacreditável esses números. No entanto, eles estão lá, são oficiais, e isto aí é a causa, uma ou a maior das causas do problema brasileiro. Está aí. Nós estamos cortando 200 milhões de reais, que vai servir para pagamento de 2 horas do serviço da dívida. Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Bem, dando prosseguimento aqui agora, nós vamos abrir para as perguntas. Quem quiser, é só nos escrever. Pode. Deixa ali para mim ver o... Volta. Bem, o Paulo já me lembrando aqui que a gente vai fazer, a gente tinha combinado, são intervenções de 3 minutos, né, ou perguntas, e no final de 10 eles respondem em bloco. Isso? Beleza. Alguém se habilita? Vai começar? Paulinho vai começar. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença dos 3 companheiros aqui. Lamentar